Vamos lá então, gente. O padre já falou que hoje nós vamos refletir sobre o tempo de Deus. Agora todo mundo está ouvindo mesmo, é? Que coisa boa, está me ouvindo, né? Então tá bom. Tivemos uns probleminhas técnicos aqui no comecinho, mas é assim, gente, ao vivo é assim, né? A gente faz isso acontecer e você está vendo em tempo real as fragilidades e as virtudes, tudo que está acontecendo, né? A palavra de hoje é uma palavra muito linda, muito especial, filho, filha, quando se trata de falar do tempo de Deus, né? Eclesiastes capítulo 3, do 1 até o 8. Eu já li muitas vezes essa passagem, né? Você sabe que essa passagem é um elixir, porque a gente está cada vez menos paciente, né? Você já percebeu como as esperas nos irritam, né? Como a nossa sociedade como um todo, eu também me incluo, tá? Como a gente está cada vez mais impaciente, né? Cada vez mais as demoras nos irritam. A gente está muito intolerante àquilo que não sai do jeito que a gente pensou, né? Por quê? Porque a gente está acostumado a ter tudo hoje muito mais rápido do que a gente tinha há 20 anos, há 10 anos, há 60 anos atrás, nem se diga, né? Então, essa facilidade do nosso tempo tem gerado uma falta de virtude, né? Uma impaciência coletiva. Só que eu costumo dizer, né? Por mais que o celular, os aplicativos resolvam muita coisa, existem coisas que não acontecem no time da tecnologia, né? Existem coisas que são digitais, mas existem coisas que são analógicas, né? Um relacionamento é analógico, não é digital. O crescimento, o amadurecimento, né? A conversão também é analógica, ou seja, é processual, demora um tempo, né? Às vezes você está rezando por alguém, pela conversão de alguém da sua família, não é que você vai rezar hoje, amanhã ele vai acordar convertido. Não, é um processo. A cada oração que você faz, a cada testemunho que você dá, sabe? Tudo isso vai tocando o coração da pessoa, vai abrindo o coração da pessoa, sabe? Para a graça, para o poder, para a misericórdia de Deus. Vamos lá, Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de espalhar as pedras e tempo de as ajuntar. Tempo de abraçar e tempo de se afastar dos abraços. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amor e tempo de ódio. Tempo da guerra e tempo da paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja bem, olha só. Quantas coisas o autor do Eclesiastes, né, não enumerou aqui. O tempo para cada coisa, né? O tempo para nascer, o tempo para morrer. Talvez você tenha na sua família simultaneamente, bebês que nasceram e pessoas que morreram. Às vezes a pessoa perde um filho, aí engravida novamente, ou perde alguém na família e vem alguém que começa a fazer parte da família. Existem tempos, né, para cada coisa. Existe tempo de vitória, gente, no qual tudo dá certo. E existe tempo de provação. Existe o tempo no qual as coisas acontecem. E existe um tempo no qual a gente tem que esperar. Existe um tempo no qual você está curando e sendo curado. E existe um tempo no qual os atritos vão te machucando. Existe tempo de guerra, né? Existe tempo de guerra e também existe tempo de paz. Oi. Existe tempo nos quais não é culpa da gente, não é nem que a gente busca. Mas guerras começam a acontecer na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. Às vezes por causa da própria religião, né? A pessoa quer que você pare de ir à igreja, você não vai parar. E ela vai fazer uma guerra contra você, mas que faça, Deus é mais importante, né? Existe um tempo para cada coisa.
E é muito sábio, sábia, aquela que consegue se sintonizar com o tempo de Deus. Aquela que consegue se sintonizar com o tempo de cada coisa, sabe? Porque veja bem, quando vem um tempo e você vive bem, você tem que entender que quando acaba aquele tempo, né, ou vive mal, que seja, que é tempo de virar a página. Por exemplo, vou dar um exemplo. Existiu um tempo na minha vida como padre que eu fazia um tipo determinado de missão, não é? Eu viajava bastante, eu assumia muitos compromissos ao mesmo tempo, porque eu era jovem, recém-ordenado. Só que chegou um tempo que eu vi que o meu corpo e a minha mente estava me pedindo uma mudança. Claro, o padre não é um ancião, eu sei, mas o padre também não tem mais 20 anos, né? Então eu entendi com muito custo, tá? Eu fui teimoso, confesso, em rede nacional, para entender, mas eu fui entendendo. Eu não posso fazer tudo o que eu gostaria. Hoje mesmo eu devo ter dado não para uns 4 pedidos de missão, de eventos, né? E pedidos legais de membros da comunidade, da Canção Nova, pessoas de fora, missões em outros países, que um jovem padre ia falar, nossa, que legal! Mas o tempo que eu vivo hoje é um outro tempo. Eu preciso de mais pausas, eu estou estudando também, fazendo mestrado, óbvio, tudo isso influencia, mas eu estou num novo tempo. Existe um tempo na minha vida no qual eu ia muito em um lugar, pregar em um lugar. Só que chegou um tempo que mudou a liderança daquele lugar, mudaram as pessoas, e eu não fui mais. Mas por quê? Porque aquele tempo acabou, sabe? O tempo acabou. Eu tenho que entender isso. Tem pessoas que Deus traz na nossa vida para passarem um tempo, uma temporada. Tem pessoas que são definitivas. Mas olha, se Deus tirou uma pessoa da sua vida, deixa aí. Se Deus tirou aquele trabalho de você que você gostava tanto, deixa aí. É tempo de coisas novas, sabe? Abra-se para a novidade de Deus. Não queira controlar tudo. Você sabe que nós estamos num tempo no qual a gente controla quase tudo, né? Quase. Por exemplo, está quente pra caramba hoje. Mas tem um ar-condicionado fantástico aqui que nós estamos controlando o tempo. A temperatura, melhor dizendo, né? A pessoa, por exemplo, tem um determinado tipo de cabelo, mas ela controla com tratamento. A pessoa tem uma determinada, de um certo biotipo que não favoreceria que ela tivesse um tipo de corpo, mas ela controla fazendo treinamento, tomando remédio, fazendo dieta. A gente controla muita coisa, mas existem coisas que a gente não controla. E essas estão no domínio de Deus. A gente não controla a morte, a gente não controla certos eventos que acontecem na nossa vida que não dependem de nós, a gente não controla a liberdade das outras pessoas. Talvez, por exemplo, você casou, você amava o seu marido ou a sua esposa, você se dedicava, você queria morrer casado, mas a pessoa decidiu ir embora. E por mais que você colocasse um revólver na cabeça dela e falasse fica, ela podia ficar hoje com medo de morrer, mas amanhã ela ia embora. Porque você não controla a liberdade de um outro ser humano. Então, quando o outro decide que é tempo de partir, ou quando Deus decide que é tempo de começar um novo relacionamento, no sentido de aquelas amizades, aquelas pessoas não estarem mais na sua vida, a gente precisa ser dócil, né? Porque existe um tempo para cada coisa debaixo dos céus. E todas as coisas que Deus faz são boas ao seu tempo. Repito, todas as coisas que Deus faz são boas ao seu tempo. Deus não se atrasa. Deus age na hora certa. Você sabe que teve um tempo da minha vida também, lembrando, hoje eu estou bem nostálgico nesse sentido, que eu queria realizar um projeto, né? Grande. Mas Deus me disse, espera. E Deus me deu, eu lembro que o dia que eu estava querendo realizar esse projeto, e até assim, brigando com Deus no bom sentido da palavra, né? Quem sou eu para brigar com alguém maior? Mas eu estava brigando com Deus, né? Triste. Uma pessoa, sem saber de nada, me enviou uma mensagem, um vídeo que era assim, presta atenção no vídeo. Jesus estava num lugar e um jovenzinho querendo sair da porta. E Jesus falava, não, você não vai sair agora, espera. O jovenzinho sentou no chão, triste, acabrunhado, chateado com Jesus. Só que o jovenzinho não viu o que Jesus estava vendo. Do lado ali da porta, tinha uma pessoa bem alta, bem forte, com um pedaço de um cacetete na mão, uma madeira bem grande na mão. Sabe?
Então, se aquele menino saísse, aquela pessoa com aquela madeira ia acabar com o menino, ia bater, perigoso até matar. Ele não estava vendo que tinha alguém o esperando com um cacetete, com uma madeira grande na mão, com um caibro na mão, melhor dizendo, né? Mas Jesus via, então Jesus falava, espera. O dia que eu estava inquieto pensando nesse projeto, e um projeto bom, tá, gente? Nesse dia, me mandaram esse vídeo, aí eu entendi tudo. Não é hora, você vai levar uma paulada. Da vida, do diabo, das situações, das pessoas que não vão compreender, né? Então tudo a gente tem que estar sintonizado com Deus para saber o tempo de cada coisa. E como eu dizia, filho, filha, nós estamos cada vez mais intolerantes à espera, né? É fato que esperar não é fácil. Você vive uma luta interior quando você tem que esperar um atendente que faz as coisas muito vagarosamente. É ou não é difícil? Quando você tem que fazer uma escala e esperar 10 horas no aeroporto, eu já fiz, fora do Brasil. 10 horas, sabe? Quando você tem uma doença, recebe o diagnóstico, mas não sabe como é que vai ser o tratamento, você tem que esperar. Só que a gente está ficando intolerante à espera. Só que, gente, a vida é feita de esperas. Quando você tem que esperar a resposta do outro para abandonar o vício, você está esperando em Deus para que o outro se converta, você está esperando em Deus para aprender uma habilidade que você desconhece, para encontrar a pessoa certa. Quantas pessoas... Esses dias eu fiz uma série pela restauração das famílias no Sorrindo para a Vida, e no final foram 6 programas, está bem bonito. Eu postei no meu canal, está lá também no Canção Nova Play, está também no CN Plus, né? Também está bem bonito. E algumas pessoas me falaram, padre, faz uma série no Sorrindo para a Vida para os solteiros, né? Que a gente sofre muito também. E eu achei muito bonito isso. Pena que o tempo não dava, né? Eu já estava no último dia no Sorrindo para a Vida, fiquei uns dias lá. Mas eu quero pensar em alguma coisa, talvez uma série no meu canal no YouTube, não sei. Para os solteiros, porque eu sei que é difícil esperar a pessoa certa, né? É difícil esperar. Você que está querendo... Quantas mulheres que eu encontro, mulheres lindas, inteligentes, formadas, dizendo, padre, eu queria encontrar a pessoa certa para casar e não encontrei. Esperar em Deus e também, claro, uma espera ativa, você tem que se movimentar. Mas eu não sei qual seja a sua espera, qual é a sua espera. O que eu sei, filho, filha, é que você precisa esperar em Deus e que você precisa aproveitar o tempo de espera. Por quê? Porque o tempo de espera, ele não é um tempo de letargia, de inércia. Ele é um tempo no qual você pode viver muitas coisas, aprender muitas coisas. Biblicamente, o tempo de espera é o tempo no qual Deus está forjando o nosso caráter, sabe? Como dizia Santa Teresa, tudo que vale a pena possuir, vale a pena esperar, né? Então, na espera, Deus está forjando o seu caráter. Ele está te tornando mais parecido com Jesus. E é tão bonito quando alguém está sofrendo, podia resolver na impulsividade, mas escolhe esperar em Deus e chorando no Senhor, esperando no Senhor. Isso alegra demais o coração de Deus. Mas no tempo de espera, Deus refreia a nossa impulsividade, né? O Lourenço Scupoli, aquele autor fantástico do livro Batalha Espiritual, que eu fiz até uma série um tempo atrás lá no Sorrindo para a Vida, né? Falando sobre a batalha espiritual, ele dizia que para crescer na vida espiritual, nós precisamos aprender a refrear a nossa impulsividade, né? Então, no tempo de espera, Deus está refreando a nossa impulsividade. Tempo de espera é tempo de aprender a depender de Deus, sabe? É um tempo de dependência de Deus. Tempo de espera é um tempo de crescer na virtude da paciência. A paciência é muito necessária. Você sabia que uma das principais características de Deus é a paciência? A caridade é paciente, diz a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Deus é paciente, amado filho, amada filha. E se nós queremos ser imitadores de Deus, como disse São Paulo, nós precisamos ser pacientes. Esperar o processo das coisas. Você que é mãe e pai, quer uma coisa que requer mais paciência do que uma criança, né? Tudo que você está ensinando, ele está aprendendo. Você vai colher o fruto disso, mas vai demorar alguns anos, talvez algumas décadas.
Mas tem que ter paciência. Você ensinou, espera. Ele está absorvendo, ou melhor, dá um tempo para ele absorver, né? Esses dias eu conversava com uma pessoa que me dizia assim: padre, eu falei para minha esposa tudo que ela precisa mudar, ela não está mudando, eu estou pensando em separar. Eu falei: quantos dias você falou? Ele falou: 3, há 3 dias. Eu falei: meu amigo, processo formativo, né? Eu fui formador várias vezes na Canção Nova, hoje trabalho também aqui na formação dos padres, né? Em Cachoeira Paulista. Processo formativo, quem forma alguém sabe. Você passa o conteúdo, você ensina, ou você corrige, ou você fala, mas você precisa dar um tempo para a pessoa absorver, sabe? Você precisa dar um tempo para a pessoa processar o que você ensinou. Você precisa dar um tempo para aquilo fazer sentido para a pessoa. Por exemplo, quando você vai fazer um exercício físico na academia, ou quando você vai fazer um exercício vocal, um vocalize. Faz uma escala aí para mim, por exemplo, no vocalize, né? Você está... Você vai fazendo vocalize, que é exercício de aquecimento vocal, ou para ganhar mais agudo. Cara, é interessante, você pode até fazer, mas o seu cérebro precisa de um tempo. Pra você entender a lógica do exercício. Porque se você faz por fazer, parece que não faz sentido. E na academia também, você tem que entender a lógica do exercício. E em tudo na vida. Então você ensinou, tenha paciência, o outro precisa de um tempo, né? Para absorver. Porque, gente, Deus é paciente conosco. E ai de mim se Deus não fosse paciente comigo. Eu digo para você. Você acha que quando eu saí das drogas e vim para Jesus, eu vim pronto? Quantas coisas Deus não teve que purificar e ainda continua purificando. Então, a espera te faz paciente. Mas olha, vale a pena esperar em Deus. Porque ninguém em toda a Bíblia que esperou em Deus ficou decepcionado. O que é esperar em Deus? É esperar confiando nele, rezando, obedecendo, vivendo a palavra. E esperar também trabalhando, né? É que nem a pessoa que certa vez eu conheci, que ela estava se preparando para um concurso, acho que da Polícia Federal. E nesse tipo de concurso tem que ter um rendimento físico muito grande, corrida, essas coisas assim. E ela passou uma vez, ou prestou uma vez e não passou, e continuou rezando, e pedindo a Deus que desse a graça dela passar. Só que ela deixou de fazer exercício físico. Passou 2 meses, chamaram, olha, um desistiu, é a sua vez. Ela foi lá e reprovou. Por quê? Porque não estava fazendo exercício. Ou seja, você está pedindo uma coisa a Deus? Faz a sua parte, meu irmão. Deus vai fazer a dele. Ele não passou para o teste da polícia porque ele deixou de correr, de fazer o condicionamento físico. Então, ou seja, você espera em Deus, mas que a espera seja ativa. Por exemplo, se você está esperando algo, você pode esperar lendo um livro. É producente essa espera. Você pode esperar lendo a Bíblia, você pode esperar rezando o terço, né? A gente tem que esperar de forma produtiva também, né? E mais uma vez eu disse, o tempo de espera é um tempo, é um tempo no qual Deus mais trabalha no nosso caráter e na nossa alma. É no qual mais Deus forja as nossas virtudes, sabe? E muitas vezes Deus vê o que a gente não está vendo. Então, se Deus está pedindo para você esperar, confia. Se Deus ainda não abriu a porta para você abrir esse novo negócio, para você começar esse relacionamento, para você mudar para esse outro país, confia. Deus está vendo algo que você não está vendo. E na hora certa, Ele vai fazer acontecer. Ele vai abrir a porta e vai ser perfeito, tá bom?